Olá pessoal, André Amorim aqui, novamente na vinícola Vale das Colinas, vinícola pioneira aqui por desbravar esse fantástico mundo da vitivinicultura aqui no Agreste Pernambucano. E eu queria hoje falar um pouquinho sobre o ciclo fenológico da videira, né? O ciclo produtivo dela, como é que ela se porta, tá? Então eu vou tentar explicar um pouquinho em que fase ela se encontra e quais são as próximas fases. Enfim, vamos falar um pouquinho do ciclo da videira, tá bom? Então, gente, no inverno, tá? A videira, ela entra na fase de repouso vegetativo dela, tá? Que é a fase de dormência, onde ela começa a acumular reservas de hidrato de carbono, tá? Ela perde também as folhas, a folhagem, fica a parte da madeira mais lenhosa, tá certo? E depois que esse inverno sai, né, que as temperaturas começam a aquecer, é feita uma poda, a poda de produção, onde a videira começa o seu ciclo, né, produtivo, tá certo? Eu vou mostrar para vocês. No final do inverno, né, início da primavera, tá, é feita uma poda, que é a poda de produção dessa videira, tá certo? Onde vai haver a parte do abrolhamento ou a parte de brotação, tá certo? Então a partir das gemas, que são esses gominhos aqui, vai haver o abrolhamento, tá? Essa brotação vai passar pela fase também de inflorescência. Aqui a gente vê uma inflorescência antes da floração, ela já está começando a florescer, tá certo? E desse florescimento tem a parte do vingamento, a polinização, tá certo? Então é um momento bem crucial aí. Nem todas as flores são polinizadas, né? As flores são os órgãos reprodutores da videira, né? E a partir do vingamento, né, é onde começa a mudar, né, aí já não é mais flor, começa a vir a parte da frutificação, tá certo? Então ela vai ficar verdinha, tá certo? Não mais flor, né, vai ficar verdinha e vai ficando do tamanho de uma ervilha. É quando depois entra a fase do pintor, tá? Que ela começa a mudar de tonalidade, né? Sai daquele verdinho, tanto a casta branca como a casta tinta tem a tonalidade verdinha, né? E na fase do pintor ela começa a mudar, começa a ganhar cor, né? A uva, a casta tinta, ela começa a ficar mais roxinha, né? Assume essa tonalidade púrpura, né? Um azulado, até mesmo uma cor mais negra. E a casta branca ela começa a ficar mais dourada, mais amarelinha, né? Mais translúcida. Tá bom? Então aí segue a parte de maturação até chegar o momento da colheita, quando a uva está completamente madura, né? Atingiu a sua maturação fenólica. Na fase de floração e vingamento, é importante que não tenha chuva, né? Porque essa chuva aí pode dificultar a polinização, né? E não haver o vingamento de todas as flores. Então se espera que a temperatura esteja mais elevada, né, e que não tenha umidade. Então, gente, aqui eu estou em outro vinhedo, que aqui é da Moscato Diallo, tá? Ela já está em outra fase, porque ela foi podada antes da Cabernet Sauvignon. Então aqui a gente pode notar que já houve o vingamento aqui, né, e já está a parte agora. Já não é mais flor, agora está frutificando, tá certo? São os bagos aqui que vão se desenvolver. Tá joia? Da poda à colheita, pessoal, varia muito, tá certo? Mas é em torno de 120 a 140 dias. Varia a depender da casta, a depender da safra, né? Das condições de terroir, as condições climáticas e tal. Então, varia muito, tá certo, gente?